Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é Diego Neves. Essa é mais uma aula para o curso Cultura Digital e hoje nós vamos falar sobre o bloco de notas, né? Já deve ter gente aí pensando, meu Deus, para que é que eu vou usar isso? O bloco de notas é um aplicativo de texto simples, o mais simples que já vem com o Windows. Não é muito útil se você usa aplicativos de escritório como o Word, também tem o WordPad que já vem instalado, mas ele pode ser útil em algumas ocasiões. Você precisa fazer um texto rápido, uma coisa que não tenha muita formatação e que às vezes você está sem um editor de texto preferido ali, então o bloco de notas pode lhe ajudar. Nós temos duas maneiras de abrir ele. Você pode ir ao seu menu iniciar. Esse computador é o que eu tenho o menu alterado, então eu vou voltar aqui para o menu normal dele. E aqui você já pode digitar o nome, bloco de notas, ele já vai aparecer. Digitar o BLO, ele já vai estar aqui, o bloco de notas disponível. Ou você pode abri-lo com um atalho, que eu de preferência utilizo muito. Você segura a tecla Windows e pressiona R, ele abre essa caixinha do executar e você digita o comando Notepad. Dá OK ou um Enter, ele também abre o bloco de notas. Vamos conhecer aqui o bloco de notas, vou ampliar ele um pouco. Nós aqui temos a barra de título, vai estar aqui o nome do documento quando ele for salvo. Está como sem título porque ainda não foi salvo, não tem nome. Aqui nós temos os menus e aqui embaixo nós temos a barra de status, onde ela mostra a posição do cursor, linha 1, coluna 1, o zoom que está aplicado, esse aqui está com 100% de zoom, o Windows CRLF é a forma do final de linha, da última linha realmente, não vai interessar muito para a gente, só acaba interessando às vezes quem faz transição de alguns arquivos do Windows para o Linux, que às vezes quando você edita no Linux, quando abre no Windows ele não reconhece as quebras de linha e vem tudo numa linha só. Se você não usa os dois sistemas e não compartilha arquivo entre eles, não vai fazer nenhuma diferença. E o TF8, que é o chamado char7, é a forma que os caracteres têm na tela. O TF8 é um padrão internacional que suporta acentos, é o mais utilizado, e isso aqui pode ficar assim mesmo, vai servir só como uma informação, não, nem tentaremos mexer nessas informações aqui. Aqui no menu arquivo, nós temos a possibilidade de criar uma nova janela. Tem uma diferença aqui que é o seguinte, se eu digitar qualquer coisa e mandar criar um novo, ele vai fechar o que eu estava digitando para abrir o novo na mesma tela. Então ele vai perguntar se eu desejo salvar. Se eu disser que não, ele perdeu tudo que eu tinha feito de forma irrecuperável. Não adianta eu aqui Ctrl Z, ele não volta. E se eu clicar em nova janela, ele abre o novo em uma nova janela e não exclui o que eu fiz antes ou não pergunta se eu queria salvar nem nada. Ele realmente não fecha o anterior. Aqui em arquivo ainda temos configurar página, que vai permitir a edição das margens e já já a gente vai ver algumas outras opções ali. E a impressão para que eu possa imprimir esse documento do bloco de notas. Aqui em editar nós temos o desfazer, que é o Ctrl Z. Posso usar o atalho do teclado clicar aqui, ele desfaz a última ação. Temos o colar, para colar um texto que foi copiado, como também vamos ter aqui, caso o texto esteja selecionado, as opções de recortar e copiar e excluir. E os seus respectivos atalhos comuns no Windows, Ctrl C copia, Ctrl V cola, Ctrl X recorta. Isso a gente também vai reforçar na aula de atalhos. O bloco de notas no Windows 10, eu não lembro disso no Windows 7. Não usei muito ele no Windows 8, mas no Windows 10 ele tem a opção de buscar no Bing, que é o Ctrl E, ele vai pegar essa expressão que está selecionada
e vai buscar ela diretamente no Bing. Vamos ver aqui, cultura. Buscar no Bing, ele vai abrir o navegador na busca da Microsoft no Bing e já vai estar trazendo aqui. Eu precisaria colocar para achar o nosso curso, o Hotmart aqui. E aqui eles nos localizou cultura digital. Temos ainda aqui nas opções o localizar próxima, o localizar anterior, o substituir e o ir para. Tá? Essas opções aqui todas são de busca, ela vai funcionar basicamente dessa forma. Vou botar aqui teste, ok, dar um espaço, vou copiar essa seleção, vou selecionar tudo aqui, seguro o Shift e corre com a seta, Ctrl C para copiar, vou para o final, Ctrl V para colar. Eu vou segurar o V que ele vai fazer bem colar tudo muitas vezes, né? Então aqui você pode ver aqui embaixo, ó, foram para a coluna de número 370 numa única linha. Eu vou selecionar essa linha toda, tá? Vou aqui para o início, seguro o Shift e aperto a tecla End, final, Ctrl C, vou para End de novo, vou clicar duas vezes no Enter e vou dar um Ctrl V para colar. Temos duas linhas com a mesma frase. Então vamos lá em editar, localizar. Eu quero localizar, é muito importante aonde está o cursor do mouse, tá? Eu vou botar para localizar o OK, eu não lembro onde eu deixei o cursor do mouse. Eu estou dizendo que a direção é abaixo. Não estou pedindo para ele diferenciar maiúsculas e minúsculas. Então, se eu digitar o OK minúsculo, ele vai localizar. O cursor do mouse eu tinha deixado no começo do teste da segunda linha. Como eu disse, abaixo, ou seja, tudo que está dali para o final do arquivo, ele localizou. Se eu colocasse aqui diferenciar maiúsculas e minúsculas, ele não iria localizar, a não ser que eu digitasse exatamente o OK maiúsculo. O localizar próxima, né, que é o F3, é exatamente para ele ir para a próxima ocorrência do que foi solicitado localizado. No caso, ele vai para o próximo OK. Então, daqui mesmo, para vocês poderem ver, eu vou clicar no F3. Não foi possível localizar o OK, porque eu cliquei aqui embaixo. Vou voltar para cá onde ele estava. F3, ele já vai me localizando as ocorrências do OK. Ctrl F, que é o localizar normal. Eu posso alterar aqui acima e ele vai passar a buscar do ponto em que o cursor está para o começo do arquivo. Então ele vai voltando. E o F3 vai para frente. E aqui eu também tenho a opção de localizar o anterior, que é o Shift F3, que é exatamente aquela função de localizar acima. Então no F3 eu consigo controlar se eu quero localizar o acima ou abaixo. O abaixo é o F3 padrão e o acima é o Shift F3, ele vai pesquisando para trás. E eu tenho aqui também a opção substituir, que é a Ctrl H. Então, vou voltar aqui para o começo de tudo. Tá aqui no começo. Ctrl H. Então, eu quero localizar o OK. E eu quero substituir por beleza. Vou clicar apenas uma vez no substituir. Ele vai localizar o próximo. Tenho que clicar novamente para ele substituir. A partir daqui do momento que ele está selecionado, quando eu clico em substituir, ele vai substituindo. Se eu quero fazer em todos os OKs, eu vou clicar aqui em substituir tudo. E ele fez a substituição de todos. O ir para, que é o Ctrl G, ele serve para caso você deseje ir para uma linha específica. Eu vou selecionar tudo aqui, o comando padrão, Ctrl A.
Vou copiar, Ctrl C. E agora eu vou colar diversas vezes. Ctrl V e vou segurar aqui. Colou várias vezes. Então, digamos que aqui eu tenho a linha de número 33. Vou botar um 33 aqui. Eu vi aqui embaixo, tá? LN, o número da linha, 33. Não precisa ter aquela numeração ali para a gente fazer isso, tá? Vou colocar aqui. Ir para 33. Certo? Isso não foi possível porque eu digitei o 33. Eu digitei aqui só para diferenciar. Eu vou voltar de novo para o começo. Ctrl Home. E agora eu vou novamente ir para. Agora eu vou para 32. Ele veio aqui acima, na linha em branco, e o 33 está abaixo. Então isso é possível mesmo que não tenha nenhum número digitado aqui. Infelizmente o bloco de notas ainda não conta aqui com a numeração das linhas, para que a gente pudesse observar mais fácil. Ele só mostra a numeração aqui embaixo. Eu vou deletar tudo, Ctrl A, Delete, e vou colocar um pouco de texto aqui, só para que a gente possa ver algumas coisas. Certo. Como aqui selecionar tudo, Ctrl A que eu disse agora. O data hora aqui no editar, ele insere a hora e depois a data. Também pode ser feito em qualquer lugar do documento onde você queira colocar a hora atual e a data atual, clicando no F5. Ele coloca a hora do momento atual. Aqui em formatar, nós podemos selecionar, por exemplo, quebra automática de linha ou fonte. A quebra automática de linha, ela influencia apenas na visualização. Então, eu vou clicar aqui, esta linha que estava muito grande, ela foi quebrada. E se eu aumentar o bloco de notas, ele vai mudando essa quebra, porque vai depender do ponto que a janela está. Para que vocês possam visualizar aqui que não tem diferença no tratamento do arquivo e apenas na visualização com a quebra automática de linha, eu vou fazer a impressão desse arquivo, fazer ele aqui em PDF, imprimir, teste 1, vamos abrir ele, tá vendo que houve a quebra de linha, daquele jeito que a gente visualizou, tá em 4 linhas aqui, então aqui eu vou formatar, quebra automática, também está em 4, vamos abrir aqui o documento até ele chegar em 2 linhas, pronto. Vou novamente mandar imprimir em PDF. Salvar ele como teste 2. Vamos minimizar. Vamos abrir o número 2. E vocês vão poder ver aqui que ambos têm a mesma formatação. Se vocês verem aqui em cima, ó, tem uma coisa que a gente não digitou. E aqui embaixo também, né? Tem o cabeçalho e o rodapé que a gente vai ver como a gente coloca aqui no bloco de notas. Ele é padrão, eu tinha colocado agora há pouco fazendo uns testes para mostrar a vocês. Então ele permaneceu ali. Uma outra coisa que a gente já pode aproveitar para ver, que também não influencia na formatação do documento em si, mas só na visualização, é o zoom. A gente tem aqui no exibir o zoom. Eu posso ampliar, clicando em exibir zoom, ampliar ou reduzir. Também posso segurar a tecla Ctrl e clicar no mais para aumentar e no menos para reduzir, ou ainda rolando a bolinha do mouse, o scroll. Seguro o Ctrl, giro o scroll do mouse, que é aquele bolinho onde fica o botão central, e ele para um lado amplia o zoom, para o outro ele reduz. E aqui embaixo, na barra de status, você consegue ver quantos por cento está o zoom. E se eu imprimir, vocês vão ver que o zoom também não interfere
na impressão, ele é apenas para visualização. Vamos minimizar aqui, abrir o teste 3 e vocês vão poder ver que ele é igual ao 1 e ao 2, exatamente igual, porque o zoom não muda a visualização. Aqui você também pode exibir, restaurar o zoom padrão e ele volta ao normal. Caso vocês precisem aumentar a letra na impressão, vocês vão utilizar a opção formatar fonte. Aqui sim você pode escolher um tipo de fonte diferente. Eu vou colocar aqui a Calibre e podem escolher a fonte diferente, o tamanho dela aqui, aumentar, diminuir, se quer ela mais pesada ou mais suave, ou em itálico. Lembrando que em outros editores de texto mais avançados você consegue usar 2 tipos de fonte ou mais, né? Consegue ter uma fonte com um tamanho, outra com outros tamanhos, umas itálicas, outras sublinhadas e outras negritas. No bloco de notas você só tem uma única opção e ele vai alterar todo o documento. Eu vou mais uma vez imprimir na impressora PDF. Essa impressora é padrão do Windows. Se vocês usam o Windows 10, ela já vai estar instalada, vocês já conseguem fazer esse tipo de teste. Existem versões para ser instaladas nos computadores que não tem, mas o Windows 10 já vem com uma impressora PDF padrão. Eu vou abrir aqui o teste 4. E agora nós podemos ver a diferença de tamanho de letra, né, e do tipo da letra. Vocês notarem, a letra é um pouco diferente. Deixa eu colocar uma letra bem diferente, porque aí vocês notam melhor. Uma Times New Roman que é serifada. Vou colocar ela negrita, itálico, tamanho 20. Então ela vai ficar bem diferente dos outros documentos. Vai ser o teste 5. Vamos minimizar, abrir aqui o teste 5. E aqui vocês podem ver que ele acabou até misturando com o cabeçalho. Aqui em cima, mas está aí a alteração da letra. Aqui que eu pulei no começo, que era para poder mostrar já agora no final cabeçalho e rodapé, nós temos aqui arquivo configurar página. Nesse configurar página você tanto pode selecionar o tamanho da folha onde será impressa, padrão A4, que é a folha ofício da Resma que a gente compra nas papelarias mais comuns, mas você tem diversos tamanhos, carta, ofício que é maior, A3 que é ainda maior. Ou você pode ainda definir as margens, né? Aqui está tamanho padrão A4, mas você pode definir exatamente o quanto de margem que é à esquerda, à direita. No caso aqui, ele é em milímetros, 20 milímetros, então são 2 centímetros à esquerda, 2 à direita, 2,5 superior, 2,5 inferior. Poderia querer deixar em algum outro padrão ou aproveitar mais da folha e reduzir as margens. E aqui nós temos o cabeçalho e aqui o rodapé. Vamos só colocar aqui, ó, para vocês darem uma visualizada. Cabeçalho, rodapé. Por padrão ele vem centralizado. Eu vou mudar a fonte aqui que a gente viu que ela acabou misturando um pouco ali no cabeçalho, então eu vou deixar regular e vou dar Enter. Vou colocar uma linha aqui com igualdades, só para a gente saber onde acaba e começa o que a gente digitou, né? Tem o cabeçalho e o rodapé que não foi digitado por nós. Eu vou salvar também esse arquivo como exemplo. Ele salva com a extensão .txt, que a gente já viu na última aula. Vou imprimir. Ctrl P, selecionar a impressora, imprimir. Vamos para o teste 6. Já está aqui. E nós podemos ver aqui, ó, o que a gente digitou, né, abaixo
desigualdades e acima delas. E temos aqui o cabeçalho e o rodapé. Nós temos como controlar esse cabeçalho e esse rodapé com alguns comandos. Eu deixei aqui a listagem dos comandos. Ele vai estar nos downloads da aula. Deixa eu trazer aqui, fazer assim. E aqui eu vou aumentar com o zoom, segurei o Ctrl, estou girando o scroll do mouse. Então nós temos aqui algumas opções. Essas opções só funcionam no cabeçalho e no rodapé, não adianta tentar colocar elas aqui no documento. Então vamos configurar página, vamos configurar o nosso cabeçalho. Eu tenho, por exemplo, o e-comercial L, que alinha os caracteres à esquerda, no caso L de left, esquerda em inglês. Da mesma forma, o e-comercial C de center, para colocá-lo centralizado, e o e-comercial R de right, para alinhar à direita. Temos ainda o comando e-comercial D, que imprime a data atual, e-comercial T, que imprime a hora atual, o e-comercial F, que imprime o nome do documento, e o e-comercial P, que imprime o número da página. Então, vou fazer uma configuração só, mostrando aqui, por exemplo. Vou fazer uma configuração de exemplo, e-comercial L, no caso left, no cabeçalho, e o e-comercial R, right, no rodapé. A gente já viu que por padrão ele vinha no centro. Vou salvar e vou imprimir. Teste 6, desculpa, teste 7. Ele já vai estar aqui. E vocês podem ver que o nome cabeçalho ficou à esquerda e o nome rodapé ficou à direita. Diferente aqui do teste 6 e dos outros. Você vê que nos outros tinha uma bem diferente, mas do 6 que a gente começou a mexer no cabeçalho, saiu tudo centralizado. Então vamos aqui fazer uma outra configuração. Vou abrir aqui o comando. Deixar aqui aberto para a gente ir se baseando. Então eu vou deixar o nome cabeçalho à esquerda. Eu também vou deixar o nome rodapé à direita. Então e-comercial L. Eu vou dar um espaço apenas. E no centro, e-comercial C. Vou digitar aqui e-comercial C. Para digitar o e-comercial, você segura a tecla Shift e aperta a tecla 7 do seu teclado. E eu quero que ali no centro do cabeçalho, ele imprima o nome do arquivo, o nome do documento. Então eu vou e-comercial F. E agora eu quero que à direita, na parte do cabeçalho, e-comercial R, right, ele imprima a data. Então, desculpa, vou colocar a hora. E-comercial T, de time. E embaixo no rodapé, eu já tenho o rodapé à esquerda, e-comercial L, um espaço. No centro, e-comercial C, desculpa, C minúsculo. Eu quero que ele imprima a data. Então, e-comercial D. E no canto direito, para dizer que ele vai para a direita, e-comercial R. Eu quero que ele imprima o número da página, e-comercial P. Pode ser assim, juntando os comandos sem dar espaço entre um e outro, que ele vai reconhecer a partir do e-comercial. Vou dar OK. Não precisa salvar, na verdade eu salvei da outra vez, mas esse cabeçalho ele fica configurado nos documentos. Eu vou mandar imprimir o teste 8. E aqui vamos visualizar como ele ficou. Cabeçalho, o nome do arquivo, a hora, o rodapé, a data e o número da página. Por agora vocês acabaram de ver quase todas as funções do bloco de notas, as mais úteis. Tem uma última função que pode ser útil caso vocês desejem fazer algo tipo um diário ou tipo um registro de atividade de alguma coisa,
que vocês podem fazer da seguinte forma. Eu vou abrir aqui um novo bloco de notas pelo atalho Windows R, Notepad. Temos aqui um novo bloco de notas. Eu vou salvar como, aqui na área de trabalho mesmo, vou dar o nome dele de diário. Então, algumas profissões adotam o diário de bordo, por exemplo, para relatar o que ocorreu no dia. Então, eu posso toda vez abrir esse arquivo, clicar em F5 e dizer o que ocorreu, né? Ou tem uma forma mais fácil que o bloco de notas prevê. Você coloca aqui .log, salva, arquivo salvar, eu dou um Ctrl S, fecha. Sempre que você abrir, ele vai mostrar, desculpa, o log é maiúsculo, .log maiúsculo. Então vamos ver aqui, salvar, fecha. Pronto. Quando eu abrir agora o diário de bordo, ele tem que preencher automaticamente a hora seguida da data, já coloca aqui na próxima linha para que eu possa fazer minha digitação. Então, digito tudo que eu tiver para digitar, salvo o arquivo, fecho. E se eu precisar abrir novamente, ele já abriu aqui mais uma linha. Posso fazer novamente minha inserção. Se eu quiser imprimir, ele já vai estar com o cabeçalho. Como eu disse, o cabeçalho e o rodapé, ela é do bloco de notas do programa, não é do documento, como também as letras. Você podem ver que as letras ficou a Times New Roman, a última que a gente selecionou. Então, o bloco de notas, por ser um programa muito simples, ele pega essas formatações e inclui em todo o programa, e todos os documentos a partir dali, mesmo os que já estavam salvos, passam a ser abertos com essa formatação que você fez de letra, de cabeçalho e de rodapé. Ele não abriu a impressão, acho que está um pouco lento por conta da gravação. Na verdade, eu mandei na impressora errada. Vou abrir aqui e mandar na PDF. Deixa a carroça andar aqui. Quando está gravando, o HD fica em uso, o computador fica um pouco mais lento. Eu vou salvar o PDF. E vou abrir o teste 9 para que possamos visualizar que tanto ele saiu com o cabeçalho e o rodapé que a gente determinou, e como ficou aqui o .log, ele acaba sempre sendo impresso, mas a data e hora a partir de cada momento que eu abri o arquivo. Eu abri às 10h24 a última vez, agora são 10h26, então se eu abrir novamente, vou fechar todos os PDFs. Se eu abrir aqui novamente, ele vai passar a mostrar 10h26 a hora que eu abrir. Espero que o bloco de notas possa ser útil para vocês em algum momento, que esse conhecimento de como utilizar ele, às vezes colocar um cabeçalho, um rodapé, até para fazer o próprio diário de bordo de alguma atividade, ou um log mesmo, como a gente chama, um registro de determinada atividade, que é um programa simples usado para ler textos puros, que chamamos, são textos que não têm formatações dentro dele, informação do que é negrito, do que é itálico, por isso que ele aplica essa configuração da fonte no texto inteiro, porque o texto em si não tem essa informação. Se você pega uma página de internet, um documento PDF, um documento do Word, esse texto ele tem no meio do texto informações que dizem como o programa deve interpretar aquilo na tela e na impressão. O que é negrito, o que é itálico, o que é sublinhado, o bloco de notas não tem. Ele é um programa que a gente chama de programa de texto puro. Espero que seja útil para vocês. Na próxima aula vamos ver
provavelmente o Paintbrush, que é o programa mais básico de edição de imagens da Microsoft também, que já vem com o Windows. E talvez eu prepare alguma coisa do WordPad antes da gente entrar no Word propriamente dito. Até a próxima, fiquem com Deus.